No final da década de 1980, Dirty Dancing iluminava o ecrã com uma química eletrizante, música inesquecível e cenas de dança de cortar a respiração. Tornou-se um fenômeno global, fazendo de Jennifer Grey e Patrick Swayze nomes conhecidos. Mas enquanto o mundo via Sparks voar diante das câmeras, nos bastidores houve muita tensão, especialmente durante as filmagens da agora icônica montagem Hungry Eyes. Ninguém sabia que Jennifer Grey estava a esconder algo que só viria a público anos mais tarde. Foi uma verdade que, uma vez revelada, pintou um quadro muito diferente do que realmente aconteceu no set de Bad One. Antes de Baby and Johnny entrar para a história do cinema, houve Amanhecer Violento, um filme cuja fricção nos bastidores deu o mote para tudo o que estava prestes a acontecer. Quando Jennifer Grey soube que Patrick Swayze tinha sido escolhido para contracenar ao seu lado em Dirty Dancing, o seu coração afundou. A sua história não foi de camaradagem calorosa, nem de brincadeiras divertidas. Em vez disso, a história estendeu-se até um filme totalmente diferente, Amanhecer Violento, e estava longe de ser o ideal. Lançado em 1984, Amanhecer Violento foi um filme de ação da época da Guerra Fria sobre um grupo de estudantes do ensino secundário que se tornam guerrilheiros depois de a União Soviética invadir os Estados Unidos. O filme foi intenso, dramático e fisicamente exigente. Nos bastidores, porém, também havia uma grande quantidade de egos e energia a fervilhar. Patrick Swayze interpreta Jed Eckhart, uma personagem dura e determinada que espelha grande parte da personalidade de Swayze na época. Jennifer Grey teve um papel secundário como Tony Mason, um dos jovens lutadores. Embora o elenco se tenha unido durante a exaustiva agenda de filmagens no Novo México, nem todos saíram amigos. Swayze era um bailarino treinado e ex-ginasta, e era conhecido por levar o seu trabalho muito a sério. Dedicou-se ao seu papel com um foco extremo e disciplina militar, mas a sua intensidade parecia muitas vezes autoritária. Dizem que tinha o hábito de permanecer na personagem entre as tomadas, mesmo quando as câmeras não estavam a gravar. Esta abordagem metodológica funcionou bem para as cenas de ação, mas tornou difícil para os outros relaxarem ou sentirem-se confortáveis perto dele. Jennifer Grey, por outro lado, era mais espontânea e emocionalmente aberta. Ela seguiu os seus instintos e adotou uma abordagem mais suave e fluida à representação. Durante Violent Dawn, ela achou o comportamento de Swayze demasiado agressivo, demasiado machista e, por vezes, até intimidante. Ele adorava pregar partidas e fazer piadas, enquanto ela achava que muitas delas iam longe demais. A certa altura, durante as filmagens, Jennifer Grey expressou frustração sobre como Swayze costumava perturbar momentos sérios, dificultando-lhe a permanência no espaço emocional certo. Os seus estilos de trabalho conflituavam, assim como as suas personalidades. Jennifer Grey admitiu mais tarde que o achava encantador em certos momentos, mas difícil de trabalhar no geral. Descreveu-o como um macho e um pouco exibido, alguém que tinha de estar no controle de cada cena. Para ela, trabalhar com Swayze significava andar de ovos, sem nunca saber exatamente qual seria o seu estado de espírito ou se a levaria a sério. Depois de Amanhecer Violento terminar, ela esperava que nunca mais trabalhassem juntos. Ela mal sabia o que viria a seguir. Quando a equipe de casting de Dirty Dancing começou a procurar os seus protagonistas, enfrentou um desafio assustador. A química entre Baby e Johnny precisava de ser eletrizante, credível e profundamente emocional. Precisavam de fogo e vulnerabilidade, tensão e conexão. Jennifer Grey já tinha sido escolhida para o papel do bebê criado de Frances, mas encontrar o seu Johnny foi muito mais difícil. Depois surgiu o nome de Patrick Swayze. Tinha a aparência certa, carisma e, o mais importante, treino de dança. Mas também tinha uma história com Jennifer Grey. E não era boa. A memória do atrito entre ambos durante Amanhecer Violento persistiu para Jennifer Grey. Assim, quando o seu nome surgiu para o papel principal masculino em Dirty Dancing, Jennifer Grey ficou imediatamente desconfortável. Ela disse à equipe de casting que não tinha a certeza sobre fazer outro projeto com ele. Mas os produtores estavam desesperados por um protagonista masculino com charme, masculinidade e experiência real na dança. Acreditavam que Swayze era o único ator que conseguia corresponder física e emocionalmente ao papel de Johnny Castle e decidiram convidá-lo para a audição mesmo assim. Depois, as coisas tomaram um rumo inesperado pouco antes do teste de ecrã juntos. Swayze puxou-a para o lado, olhou-a nos olhos e pediu desculpa. Nas suas próprias palavras, Jennifer Grey recordou. A sua voz falhou e as lágrimas brotaram dos seus olhos.
Jennifer Grey ainda estava de guarda, mas naquele momento viu algo de diferente nele. Não era o ator exibicionista e autoritário que ela recordava de amanhecer violento. Ele era vulnerável. Poderíamos matá-lo. Poderíamos matá-lo se o fizéssemos, disse-lhe. Aquele único momento mudou tudo, contra o seu melhor julgamento. Jennifer Grey concordou em fazer um teste de ecrã com ele. O que aconteceu durante esse teste mudou tudo. Entraram no teste de ecrã e algo mágico aconteceu. A tensão que tinham antes transformou-se em intensidade. A energia deles era elétrica. Os produtores ficaram surpreendidos. Esta química inegável não era fingida, mas real. A doce estranheza de Jennifer Grey e a forte presença de Swayze chocavam e dançavam de uma forma que parecia crua e viva. Os papéis eram deles. A química entre ambos era inegável, até elétrica. Mas a tensão que surgira anos antes em Amanhecer Violento não tinha desaparecido. Estava apenas enterrado, à espera do momento certo para ressurgir. E quando começaram a filmar Dirty Dancing, todos os atritos não resolvidos voltaram. Antes de se tornar mágica, era um campo de batalha. O caminho que se avizinhava não era tranquilo. A produção foi transferida para Lake Lure, na Carolina do Norte, onde as condições de filmagem rapidamente levaram todos ao limite. O tempo estava úmido, abafado e sufocante. O orçamento era apertado e o tempo era limitado. O elenco e a equipe técnica trabalhavam frequentemente longas horas sob um calor desconfortável, com muito pouca margem para erros. Os cenários eram simples. Os figurinos eram reutilizados e, por vezes, os locais mal se mantinham intactos. Até Swayze lesionou o joelho durante as filmagens, e o calendário de filmagens foi constantemente ajustado para se adequar à sua recuperação. Jennifer Grey ainda estava incerta sobre a imprevisibilidade de Swayze e, por isso, teve de lidar tanto com a pressão do papel principal como com o peso emocional das suas experiências passadas com ele. E, no entanto, no meio de todo este desconforto, uma história sobre amor, classe e rebelião começou a ganhar forma. Mas o verdadeiro drama não estava apenas no ecrã. Tudo estava a acontecer nos bastidores. E o que aconteceu fora das câmeras durante Dirty Dancing seria tão inesquecível como o que o público viu nos cinemas. Nos bastidores de Dirty Dancing. Assim que as filmagens de Dirty Dancing começaram oficialmente, o momento de união entre Jennifer Grey e Patrick Swayze começou a desvanecer. O pedido de desculpas emocional e a química do teste de ecrã foram reais, mas não apagaram as personalidades conflituosas que já tinham queimado pontes anos antes. No set. A divisão entre a abordagem terna e intuitiva de Jennifer Grey e o estilo treinado e perfeccionista de Swayze ressurgiu rapidamente. À medida que a câmera rodava, a tensão também aumentava. Patrick Swayze tinha anos de formação em dança. Era bailarino com formação clássica e atuou profissionalmente antes de mudar para a representação. Jennifer Grey, por outro lado, não tinha qualquer formação formal em dança. Era apaixonada, expressiva e emocionalmente ligada ao seu papel. Mas ela tinha muitas vezes dificuldades com a coreografia e o ritmo. Esta diferença tornou-se uma fonte frequente de frustração, não só para ela, mas também para Patrick Swayze. Cena após cena teve de ser refilmada, por vezes dezenas de vezes, porque Jennifer Grey não conseguia manter a compostura. Caía numa gargalhada nervosa a meio da cena ou lutava para acompanhar o ritmo da coreografia. Como artista disciplinado e sério, Patrick Swayze tinha pouca paciência para tais soluços. A pressão de uma agenda de filmagens apertada não ajudou. De acordo com os membros da equipa, algumas cenas começavam com eles a mal falar, a olhar feio um para o outro momentos antes de as câmeras começarem a filmar. Mas depois, quando a ação era anunciada, eles assumiam os seus papéis, com a sua raiva e embaraço a alimentar a tensão romântica pela qual o público mais tarde se apaixonaria. Não se tratava apenas de uma questão de diferenças criativas. Jennifer Grey sentia por vezes que a abordagem de Patrick Swayze ultrapassava a linha entre apaixonada e autoritária. Nos ensaios de dança, ele assumia frequentemente o controle, corrigindo a forma dela ou tentando orientar a sua performance de formas que a fizessem sentir-se menosprezada ou menosprezada. Jennifer Grey era uma atriz que trabalhava por instinto. Patrick Swayze era um bailarino que vivia pela precisão. Esta diferença criou um conflito não só de métodos, mas de egos. Os membros da equipa teriam de os separar entre as tomadas às vezes. E embora Swayze fosse respeitado pela sua capacidade e determinação, alguns achavam que era demasiado controlador na forma como lidava com Grey. A portas fechadas, Grey expressava por vezes frustração e desconforto,
dizendo que se sentia ofuscada pela presença dominante de Swayze. Ela não queria ser uma marioneta a dançar conforme o comando dele. Ela queria ser parceira na apresentação. Ironicamente, esta mesma tensão tornou-se o combustível para o poder emocional bruto do filme. Quando Baby parece nervoso ou tenso perto de Johnny, não é só representação. Muito do que o público viu no ecrã veio da energia emocional real e improvisada entre os dois protagonistas. E, no entanto, houve uma cena em particular em que todo este atrito, os erros, a desconfiança e a tensão pareceram explodir em algo inesquecível. Tornou-se o momento mais icônico do filme, e foi das mais difíceis de filmar. A cena do elevador. A cena do elevador em Dirty Dancing é um dos momentos mais icônicos da história do cinema. Foi recriado, parodiado e admirado durante décadas, mas poucas pessoas sabem quanta tensão emocional e medo real rodearam aquele momento nos bastidores. A cena exigiu que Jennifer Grey corresse para os braços de Patrick Swayze enquanto este a erguia no ar, acima da sua cabeça. Este foi um movimento que exigiu um timing perfeito, força e, mais importante, confiança. Mas a confiança estava em falta naquele momento da rodagem. Jennifer Grey nunca tinha feito este levantamento antes, e o mais surpreendente é que ela se recusou a ensaiar. Ela estava aterrorizada. Apesar de ser uma atriz com bastante experiência, Jennifer Grey tinha um medo profundo de cair ou de se magoar. Swayze, com a sua mentalidade de dançarino e perfeccionismo, achou isto incrivelmente frustrante. Ele acreditava na repetição e na preparação, enquanto Jennifer Grey confiava na adrenalina e no instinto para seguir em frente. As condições de filmagem aumentaram a pressão da cena. Ao contrário do levantamento anterior, ensaiado repetidamente no lago gelado, o icônico levantamento final durante a dança climática foi feito em ambientes fechados. Mas era ainda mais estressante porque tinha de ser perfeito. Ensaios anteriores para outras cenas de dança sugeriram a pressão que levou a este momento. Uma cena particularmente conhecida, em que Johnny passa a mão pelo braço de Baby e esta se desmancha a rir. Não foi escrita dessa forma. Jennifer Grey continuou a rir incontrolavelmente em cada take, tanto que Swayze ficou lívido. Ele não conseguia compreender por que é que ela não se conseguia controlar. O realizador Emil Artelino encorajava o elenco a improvisar e mantinha muitas vezes as câmeras ligadas, mesmo quando os atores e atrizes saíam do guião. Um exemplo disso foi a cena em que Grey se colocou em frente a Swayze, de costas para ele, e colocou o braço atrás da cabeça dele enquanto ele passava os dedos pelo braço dela. Semelhante à pose vista no cartaz do filme. Embora tenha sido escrito como um momento sério e terno, Jennifer Grey estava exausta. Achou o movimento delicado e não conseguia parar de rir de cada vez que Swayze tentava. Por mais takes que Artelino pedisse, Swayze estava impaciente para terminar a cena e achou o comportamento de Grey irritante. No entanto, os produtores decidiram que a cena funcionaria como estava e incluíram-na no filme, completa com as gargalhadas de Jennifer Grey e a expressão irritada de Swayze. Os realizadores viram algo real naquele momento, Algo Crew e Electrica, e optaram por mantê-lo no filme. Apesar de todo este caos, quando chegou à altura de filmar o icônico levantamento final, fizeram tudo num único take, sem qualquer ensaio. Era pura tensão e adrenalina. E de alguma forma funcionou. A cena tornou-se o clímax emocional do filme e uma cena que o público adora desde então. No entanto, a tensão e os problemas entre eles foram aumentando ao longo das filmagens. Antes, durante as filmagens de uma das cenas mais intimistas, a montagem de dança ao som de Hungry Eyes, as coisas já estavam no limite. O que aconteceu naquele momento foi algo que Jennifer Grey guardou para si durante anos, algo sobre o qual não falou até muito mais tarde. E quando ela finalmente o fez, a reação foi explosiva. O que Grey escondeu foi o comportamento repugnante. A montagem Hungry Eyes em Dirty Dancing é amplamente recordada como um momento lúdico e sensual de romance florescente. Com a melodia cativante de Eric Carmen, a música capta a faísca entre Baby e Johnny durante os ensaios de dança. A cena parece alegre e sedutora no ecrã, repleta de olhares tímidos, toques provocadores e movimentos sincronizados. Mas, atrás das câmeras, a realidade era bem mais complicada. Jennifer Grey e Patrick Swayze mal conseguiam manter-se firmes naquele momento das filmagens. Enquanto o público via química, o que realmente estava a acontecer era uma tensão emocional que já estava latente há semanas. Grey, já emocionalmente frágil devido às longas filmagens e aos constantes problemas com o seu colega de elenco, foi levada ao seu limite durante esta sequência. A cena pedia uma proximidade física repetida e uma tensão romântica genuína.
algo que se tornou cada vez mais difícil de fingir. Por esta altura, Patrick Swayze estava cada vez mais frustrado com os atrasos e hesitações de Gray. Kate Reiser, cada deixa perdida irritava-o. De acordo com relatos de membros da equipa, Swayze começou a tirar fotografias entre as tomadas. Murmurou baixinho e revirou os olhos. O seu tom ficou frio. A dado momento, terá saído furioso do set e teve de ser convencido a regressar. Jennifer Grey, entretanto, ficou quieta. Ela sentiu o desdém crescente, especialmente durante as cenas em que os seus corpos tinham de ser pressionados um contra o outro. Mais tarde, ela descreveria o olhar dele durante estes ensaios como de desgosto e não de afeto. Ela sentiu-o profundamente. Mas na altura, escolheu escondê-lo. Falar poderia ter comprometido o filme ou, pior, a sua carreira. O set já estava tenso devido ao cronograma e ao orçamento apertados, e Gray temia ser vista como difícil se dissesse alguma coisa. Só décadas mais tarde, numa entrevista recente, é que Jennifer Grey contou finalmente a sua versão, e ela é má. Descreveu detalhadamente o quanto se sentiu alienada e menosprezada durante estas cenas. As suas palavras foram duras e de cortar o coração. Ele estava com tanto frio, ele era nojento. Contou como os olhares que Patrick Swayze lhe lançou, que deveriam ser ardentes na cena, eram, para ela, na verdade, condescendentes e ressentidos. O peso emocional que ela carregava em silêncio estava enterrado sob sorrisos e coreografias divertidas. Os fãs nunca suspeitaram de nada. A montagem tornou-se uma das sequências mais memoráveis da história do cinema romântico. Captou uma tensão emocional que parecia genuína, porque era, mas não da forma que os espectadores imaginavam. A intensidade emocional que se vê naquela cena não foi apenas produto de uma boa representação. Era uma mistura complexa de frustração, contenção e ressentimento reprimido. Jennifer Grey lutava para manter a compostura, enquanto Patrick Swayze lutava contra a sua própria irritação. Este traitor, ironicamente, deu à cena o seu tom crepitante. Depois disso, os produtores tiveram de fazer alguma coisa. Havia a preocupação de que a animosidade entre as duas estrelas pudesse colocar em risco as filmagens das cenas de amor. Para resolver isso, a argumentista Eleanor Bergstein e o realizador Emil Ardolino obrigaram Jennifer Grey e Patrick Swayze a rever os seus testes de ecrã iniciais, aqueles com uma química de cortar a respiração. Isto teve o efeito desejado e os atores puderam regressar ao filme com uma energia e entusiasmo renovados. Depois de filmar o grande final de dança, que foi a cena climática do elevador, o filme estava pronto para a pós-produção e para os cinemas. Mas ninguém, nem mesmo os produtores, poderia prever o que iria acontecer quando Dirty Dancing, o grande sucesso dos anos 80, fosse finalmente lançado ao público. Quando Dirty Dancing chegou aos cinemas, em agosto de 1987, ninguém esperava muito. Era um filme de baixo orçamento, sem grandes estrelas e com uma história simples passada no início dos anos 60. Mas algo nisto tocou profundamente o público. O bocas a boca espalhou-se rápido. Em poucas semanas, o filme tornou-se uma sensação de bilheteira, arrecadando mais de 214 milhões de dólares em todo o mundo. O que começou como um lançamento discreto e modesto tornou-se um fenômeno cultural. Jennifer Grey e Patrick Swayze tornaram-se, de repente, ícones globais. As pessoas apaixonaram-se pela história de Baby e Johnny, dois amantes incompatíveis de mundos diferentes que se uniram pela dança. A banda sonora ganhou vários discos de platina, com canções como I've Had the Time of My Life a tornarem-se êxitos na rádio. O filme ganhou um Oscar de melhor canção original e um Globo de Ouro, consolidando o seu estatuto de sucesso adorado. Mas enquanto o público elogiava a química eletrizante entre Jennifer Grey e Patrick Swayze, a verdade emocional por detrás das suas atuações permanecia oculta. Mais tarde, Grey admitiu que teve de processar muitos sentimentos complexos após o lançamento do filme. A experiência de fazer Dirty Dancing, com todo o seu desconforto pessoal, tensões silenciosas e mágoas íntimas, foi difícil de esquecer. E, no entanto, ela também percebeu como os desafios que enfrentou deram ao filme a sua crueza e honestidade. A tensão no ecrã não era apenas representação, era real, e é por isso que as pessoas se identificavam com ela. Apesar da dinâmica difícil, tanto Jennifer Grey como Patrick Swayze reconheceram a magia que criaram juntos. Com o tempo, a amargura diminuiu. Reuniram-se em 2004 para um documentário com o tema Dirty Dancing e puderam refletir sobre a sua história partilhada. Grey falou com respeito pela dedicação e talento de Swayze, enquanto Swayze, antes de falecer em 2009,
Elogiou abertamente a vulnerabilidade emocional de Grey e o seu crescimento como atriz. Admitiu mesmo que pode ter sido demasiado duro com ela durante as filmagens, sugerindo um reconhecimento silencioso da tensão que nunca discutiram completamente. O sucesso duradouro do filme também moldou as carreiras de ambos de formas poderosas. Para Jennifer Grey, o papel de Baby tornou-se um momento decisivo, embora tenha continuado a representar nos últimos anos. Ela falava sempre sobre o quão difícil era livrar-se da imagem da rapariga inocente em Dirty Dancing. Patrick Swayze, por outro lado, tornou-se um protagonista em Hollywood, protagonizando sucessos como Ghost e Caçadores de Emoção. Mas, por mais longe que as suas carreiras os levassem, eram sempre recordados antes demais, como Baby e Johnny. Olhando para trás, Dirty Dancing tornou-se mais do que apenas um filme. Foi um momento no tempo, uma história que conquistou o coração de milhões, ao mesmo tempo que escondeu silenciosamente o preço emocional pago para a criar. Ainda assim, muito antes da fama e das críticas elogiosas. Este era um filme cheio de tensão, rissos, cenas perdidas e ensaios frustrantes. Um momento mais do que qualquer outro simbolizou esta mistura de beleza e luta. Um teste de ecrã falhado, captado num rolo de câmera, que quase arruinou tudo antes mesmo de começar. Anos mais tarde, o realizador Emil Artelino agradeceria à sua estrela da sorte a sua decisão de ignorar aquele primeiro teste de ecrã e partir para um segundo, aquele que os convenceu de que Swayze e Grey poderiam realmente dar vida às personagens Johnny e Baby. Dirty Dancing não só o transformou numa lenda em Hollywood, como também criou um legado que ainda hoje está bem vivo, quase 40 anos depois. O legado de Dirty Dancing. A reflexão de Jennifer Grey sobre Dirty Dancing nos anos que se seguiram ao seu sucesso tem sido gratuita e honesta. Apesar dos momentos difíceis durante as filmagens, Grey viu-se mais tarde a reconhecer o valor do que criaram juntos. Após a morte de Swayze, ela partilhou o quão importante foi a sua reconciliação, especialmente nos seus últimos anos. Quando Swayze foi diagnosticado com cancro, Grey entrou em contato com ele em privado. Mais tarde, ela expressou que Patrick era uma pessoa rara e bonita, complicada, mas gentil. Este sentimento fala da transformação da sua relação, de uma relação de tensão para o respeito e compreensão mútuos. À medida que ambos perceberam como os seus conflitos passados deram autenticidade à parceria no ecrã. A morte de Patrick Swayze em 2009 afetou profundamente Jennifer Grey e, nos anos seguintes, esta tornou-se mais aberta sobre a dinâmica da sua relação durante a produção de Dirty Dancing. Apesar de o ter chamado de nojento em entrevistas anteriores, quando a ferida ainda estava um pouco aberta, ela fala agora com profundo respeito e admiração por ele, reconhecendo que a ligação volátil entre eles era parte do que tornava as suas performances tão credíveis. Dirty Dancing continua a ser um dos filmes mais icônicos e adorados de sempre. A sua história de amor proibido e dança transcendeu as suas origens humildes para se tornar uma referência cultural. Embora as tensões ocultas nos bastidores façam agora parte da história do filme, estas lutas acabaram por contribuir para a energia inesquecível do filme. A decisão de Jennifer Grey de manter a dor da relação em segredo permitiu que a emoção crua do filme brilhasse, criando uma ligação genuína com o público. O legado de Dirty Dancing prova que as emoções reais, seja dor, alegria ou paixão, podem ser incorporadas na arte de formas que a tornam inesquecível. O que acha de Dirty Dancing? Sinta-se à vontade para partilhar as suas ideias na secção de comentários. Obrigado por assistir. Vemo-nos no próximo vídeo.